fato marcante foi a construção da Igreja da Imaculada. Crateús tem duas paróquias agora, e nos últimos 10 anos a gente vê o esforço da construção de igrejas. E perguntar ao senhor o porquê desse esforço e como foi para o senhor esse desafio de construir aquela igreja. Esse desafio começou exatamente no lugar onde eu estou, aqui na capela, rezando diante do sacrário, perto da imagem de Nossa Senhora que está aqui, e eu comecei a sentir como um impulso, como uma força irresistível, constrói a Igreja da Imaculada. E eu fiquei muito oprimido com essa voz interior, não ouvi vozes, eu digo uma voz interior, um impulso interior, mas tão forte que eu comparo com o que eu senti quando Deus me chamou para ser padre. Que eu não ouvi nenhuma voz externa, mas era uma coisa dentro, tão profunda que eu só encontrei paz no momento que disse sim. Estávamos começando a construir a igreja de Santa Teresinha, que é grande em suas dimensões, quase do tamanho da Imaculada. E eu disse, como é que eu vou construir duas igrejas ao mesmo tempo? E a situação da cidade de Crateús em relação à igreja era bem diferente do que agora. Temos hoje muito mais abertura, muito mais colaboração. Naquela época as coisas ainda eram mais difíceis para esse ponto. Então foi uma constante, até que finalmente eu disse sim, sem saber como. No ato de fé, disse sim. Ainda me lembro que no dia da bênção da pedra fundamental, quando nós cavamos ali as valas para começar a construção, eu me recordo que na missa, durante a homilia, eu bati no altar dizendo, nós vamos construir essa igreja em tempo recorde. E eu tinha apenas 130 mil reais na mão. Aquele terreno era da igreja já? Aquele terreno já era da igreja, já havia adquirido há 4 anos atrás. Né? Em silêncio, porque sentia que precisava, né? Então já havia conseguido, já estava registrado, inclusive eu tenho a fotografia do momento que assinei no cartório, parecia que já previa o que ele seria no futuro, né? Única fotografia de assinar uma escritura em cartório que eu tenho é do terreno da Igreja da Imaculada. E não pensei quanto é que se ia gastar, eu só pensei que nós íamos construir. E foi assim uma experiência de graça dia a dia. Eu digo assim, sem nenhuma cerimônia, quantas vezes me ajoelhei no meio da casa, em qualquer canto onde estava, ao receber notícia de doações que eu nunca esperava. E sabia que aquilo eram bênçãos que vinham do alto e só podia agradecer. Então foi uma experiência forte na minha vida pessoal, e eu tenho certeza que aquela igreja não é só mais uma igreja. Ela tem uma vocação, que só Deus sabe, para realizar um papel histórico na vida de fé de Crateús e desta diocese. E se tornou rapidamente, pelas naturais condições, a candidata a ser a sede de uma nova paróquia. Porque desde que eu cheguei aqui, achei que era algo impossível, um município grande, sede de uma diocese, com 104 comunidades rurais, e essa cidade com tantos bairros ter uma única paróquia. Quer dizer, fica muito difícil para atender, para coordenar e, consequentemente, para evangelizar. Então era um sonho de dividir, mas com como? Com que infraestrutura? Com que pessoas dividir, né? Mas Deus foi colocando tudo no lugar e finalmente conseguimos a igreja, o salão e os padres para tomarem conta da coordenação da paróquia. Dom Jacinto, tem um arcebispo dos Estados Unidos, já falecido, está em processo de beatificação, chamado Fulton Sheen, e ele tem uma frase que diz o seguinte: nos Estados Unidos eu não conheço 100 pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas eu conheço milhões que odeiam o que pensam ser a Igreja Católica. Eu lhe pergunto, Dom Jacinto, afinal, o que é a Igreja Católica? É uma resposta um tanto complexa, porque a gente tem que distinguir o que ela é na sua natureza do que ela é aos olhos do mundo e mesmo aos olhos de católicos pouco formados. Para a igreja, ela se compreende como o corpo de Cristo.
como São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, na carta aos Efésios, capítulo 5, ele mostra a igreja, a comunidade dos fiéis, como o corpo de Cristo. Naturalmente que, como toda instituição humana, ela tem um rosto humano. Como Jesus, que era homem e Deus, a igreja também é humana e divina. Como instituição humana, ela, feita de homens e mulheres, ela carrega as fragilidades próprias dessa realidade humana. Mas, por outro lado, a sua existência ao longo de 2000 anos, a sua capacidade de se renovar e de não perder seu impulso missionário e de não se descaracterizar naquilo que lhe é essencial, o vencer as grandes batalhas que ela já venceu, das heresias, das divisões, como a reforma de Lutero, como as perseguições dos estados e tudo, e ela sair sempre ilesa de tudo isso, significa que, na verdade, as palavras de Jesus a Pedro não foram fictícias. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus capítulo 16. De modo que basta estudar a história da igreja, não precisa nem ter fé. Nós podemos ver que tem algo de misterioso nessa instituição que, como disse, tem um rosto divino e humano. O que aparece naturalmente é o rosto humano, mas ela tem algo de divino do seu próprio fundador que lhe dá a sobrevivência, a superação das dificuldades e também a graça de não parar no mandato de Jesus. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Dom Jacinto, o senhor, os bispos, eles têm acho que a obrigação de visitar o Papa chamada visita ad limina. O senhor teve a oportunidade de visitar João Paulo II e Bento XVI, a última vez em 2009. Tem uma imagem que para mim fala mais que muitas palavras, que é aquela imagem do Papa Bento XVI apontando no mapa para a diocese que eu estava mostrando. Queria que o senhor falasse um pouco como foi o encontro com João Paulo II, hoje beato com Paulo II, e com o Papa Bento XVI. Qual foi a impressão que o senhor teve do Papa e ele quis saber da diocese? A visita de Límina, quer dizer, a visita aos limites junto a onde estão os túmulos dos apóstolos. Esse é o sentido. Visitar os troféus dos apóstolos, suas sepulturas, Pedro e Paulo, chamado colunas da igreja, que em Roma confessaram a fé com o derramamento do sangue. E o Papa, como sucessor de Pedro, personifica para nós católicos esta promessa de Jesus de que a igreja está fundada sobre essa rocha. João Paulo II já estava muito debilitado quando eu visitei no ano 2002. 3 anos depois ele morreria. Mas eu tive a graça de naquele dia ele estar muito à vontade. Limitado, não podia quase se levantou só para me cumprimentar e se sentou, mas muito lúcido, e eu saí e escrevi até um artigo no Gazeta aqui de Crateús dizendo eu vi um santo, e não me enganei, né? De fato, ele transparecia algo que não era puramente humano, nem de uma personalidade importante. E foi também a primeira vez que eu cheguei perto de um Papa assim para conversar, foi naquela ocasião. Depois da visita mais recente a Bento XVI, foi bem mais tranquilo, porque o Papa estava em bom estado de saúde, embora idoso, mas muito lúcido, muito inteligente, falando também português, como eu sei um pouco de alemão, conversamos também em alemão, de modo que eu fiquei muito à vontade, aqueles 15 minutos de conversa pessoal, ele me deixou tão à vontade que parecíamos que éramos velhos conhecidos. Apesar de idoso e alemão, ele é de uma delicadeza e de uma cortesia que todos confirmam a mesma coisa. Ele me fez perguntas sobre a diocese que via que ele tinha estudado de fato sobre a diocese. Começou a me perguntar pelos indígenas, pela origem do nome, como os indígenas eram tratados, depois toda a questão fundiária da diocese, a questão vocacional, familiar e assim por diante. Quer dizer, houve um grande interesse da parte dele para conhecer. O resto eu tinha escrito em 20 páginas um relatório sobre a vida da diocese. Vamos falar da diocese de Crateús. Quero me perguntar, a diocese de Crateús é uma igreja rica? Ela é muito rica.
no sentido de que ela tem valores que não se troca por dinheiro nenhum. Temos bons padres, dedicadas religiosas e um batalhão de leigos que não tem preço, pela sua dedicação, pelo seu testemunho. Nisso a nossa igreja é de uma riqueza incalculável, de modo que eu me sinto muito feliz em ser bispo de Crateús, numa igreja ativa, missionária, comprometida. Agora, se for falar a palavra rica do ponto de vista material, econômico, somos uma igreja com possibilidades muito reduzidas. A diocese como tal tem uma casa de aluguel e tem uma reserva econômica de 35 mil reais. Isto está em banco, está exposto a qualquer pessoa para ver. Igrejas não são patrimônios rendáveis, pelo contrário. Casas paroquiais não são patrimônios rendáveis. E nós não temos nenhum outro patrimônio. De modo que essa realidade nos acompanha, mas isso não me preocupa nem me entristece. Uma igreja viva, ela se movimenta e ela supre suas próprias necessidades. É muito melhor não ter recursos econômicos e ter uma igreja viva do que o contrário. Porque sempre, na hora H, Deus põe a mão e nós temos recebido ajuda de amigos de várias partes do Brasil, mesmo também daqui, filhos da diocese, e grande ajuda de católicos alemães, especialmente, que fazem coletas especiais na Quaresma e no Advento para ajudar as igrejas mais necessitadas. E nós temos recebido um volume bem grande de ajuda para várias promoções que fazemos, sejam pastorais, sejam construções de igrejas, de casas paroquiais, aquisição de veículos, onde a comunidade colabora, mas grande parte é de doação, como partilha de irmãos na fé. Eles dizem, Deus nos deu um pouco mais, então nós queremos ajudar a vocês a se entusiasmarem, trabalharem pela causa do Evangelho, já que nós não podemos estar aí. Nós já há poucos dias nós perdemos o padre Eliezer dos Santos, inclusive foi o padre que me batizou, e parece que foi o primeiro, vamos dizer assim, filho que como pastor no sacerdócio o Senhor perdeu. É diferente a experiência? É muito dolorosa, muito dolorosa. Eu tinha a ilusão de que eu nunca ia enterrar um padre da diocese. E tive a desventura de o primeiro a enterrar ser um dos mais próximos, tanto porque foi ele que Dom Fragoso mandou junto com o Padre Helênio, mas a irmã Ilse, o casal Vera e Osvaldo, para me visitar em São Luís, na semana seguinte a minha nomeação para cá, como também foi com quem sempre eu contei para conversar. Nós tínhamos uma grande afinidade espiritual. Os valores espirituais nos eram muito comuns, inclusive a questão eucarística, mariana, o interesse pela leitura espiritual, o interesse pela pastoral nos unia muito. E ele tinha um grande amor à igreja, de modo que nós partilhávamos as preocupações da diocese, e quando eu fiz vigário-geral há 3 anos atrás, ele passou a ser o meu interlocutor direto. Não havia um assunto da diocese que eu não conversasse com ele.